Bom dia a todos. Nós vamos dar início ao minicurso RRT Docente Pesquisador, como atestar a responsabilidade técnica, e vamos discutir hoje o lugar dos arquitetos e dos pesquisadores no CAU São Paulo. Eu sou Ana Lúcia Cerávulo, coordeno a Comissão de Ensino e Formação, e aqui ao meu lado a Fernanda Querido, que é coordenadora da Comissão de Exercício Profissional. Bom dia a todos. Nos auxilia nessa atividade a coordenadora do setor de ensino e formação, Velta Kraupitz. Bom, o que nos motiva a conversar aqui com vocês sobre o lugar do arquiteto e urbanista, docente e pesquisador no CAU São Paulo é justamente a invisibilidade e a ausência de informações que nós dispomos para compreender melhor as características dessa categoria dos arquitetos que executam essas atividades. Pedir para a Velta projetar, fazendo um favor. Cientes dessas lacunas de informação no CAU São Paulo, pode passar, Velta? O ano passado e o começo desse ano, nos dedicamos a fazer um planejamento estratégico que pensasse as prioridades do CAU. E dentre essas prioridades, nós elegemos 4 programas que estruturam o planejamento, que, como vocês podem ver ali do lado direito, é o CAU 10+, o CAU São Paulo Território Paulista, o CAU São Paulo Digital e o CAU São Paulo Valorização Profissional. Eu começo por aqui só para indicar para vocês esse esforço de planejamento e que dentre as atividades que nós priorizamos estão o reconhecimento de algumas atividades profissionais, entre as quais os docentes e pesquisadores e o servidor público. Em relação especificamente à relação com as instituições de ensino e os docentes, nós temos previsto, pode passar, Velto, fazendo um favor, no CAU 10+, ali do lado direito, né? Então tem concurso da sede, ocupação, diagnóstico. Queria falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Considerando a falta de informações, nós priorizamos realizar agora em 2022 um censo de todas as instituições de ensino. Esse censo deve começar ainda nesse segundo semestre e nós vamos visitar todas as instituições de cursos presenciais ativos no estado de São Paulo. A segunda atividade que eu gostaria de destacar, pode passar, no programa Valorização Profissional, ali do lado direito, na parte superior, vocês veem os projetos estruturantes, fomento, reconhecimento. Então, entre os profissionais que nós precisamos reconhecer, está justamente a atividade do docente e pesquisador e para as quais nós elaboramos várias atividades. Junto com a CEP, nós realizamos, a Comissão de Exercício Profissional, nós realizamos uma tarefa conjunta de discutir a maneira que se fazia o registro profissional. A Fernanda vai falar um pouco mais sobre as atividades profissionais, né? Quais são e se a atividade docente de pesquisa se enquadram, né, entre as atividades do arquiteto urbanista. Mas só para o início aqui da nossa conversa, é importante que vocês vejam esse quadro. Nós fizemos esse levantamento no SICAL, que é o Sistema de Informação do CAU São Paulo, o Sistema Digital,
que nasceu junto com o CAL, e em junho de 2022, então há 3 meses atrás, nós fizemos um levantamento de todos os registros de responsabilidade técnica que haviam sido realizados no estado de São Paulo para atividade de docente. E aí nós tivemos esse resultado, de certa maneira, assim, muito aquém, né, da realidade, de 30 registros em 10 anos do Conselho. Então, é uma informação que não condiz com a realidade profissional, sobretudo a partir dos anos 2000, com a expansão do número de cursos e uma quantidade de profissionais se dedicando à atividade docente, ou como atividade principal, ou como atividade secundária. Então, nós precisamos melhorar essa presença, né, esse atestado de responsabilidade técnica dos docentes junto ao CAL, para que esses profissionais e essa atividade ela apareça mais próxima à realidade e para que o CAL possa elaborar políticas pertinentes a estes profissionais. Pode passar. Bom, aqui eu vou encerrar momentaneamente minha fala para a Fernanda poder se aprofundar mais na atividade dos profissionais, mas é importante nós destacarmos, então, que nós não temos informações sobre quantos profissionais desenvolvem a docência e a pesquisa no estado de São Paulo, e que nós temos um tema, né, que dificulta a relação do Conselho com os docentes, mas que nós precisamos levar em consideração, que é o acórdão do STJ em relação aos conselhos profissionais e atividade de docente, que gera um decreto federal, que é o 5773, de maio de 2006, que determina, então, que a atividade docente ela é fiscalizada pelo Ministério da Educação. Então, aqui nós vamos enfrentar a realidade como ela é, né, sem colocar, enfim, dificuldades, né, para essa atividade, mas o que nós estamos falando aqui não é do arquiteto urbanista que exerce a docência de maneira genérica, mas nós vamos focar, sobretudo, naqueles profissionais que executam atividades que são exclusivas do arquiteto urbanista. Se nós pensarmos, quem vai ensinar num curso de arquitetura e urbanismo as disciplinas de projeto arquitetônico, por exemplo? São atividades bastante restritas, né, a outros profissionais. Então, o nosso foco principal são aquelas atividades que apenas o arquiteto urbanista pode realizar, independente da normativa do CAL, se é atribuição exclusiva ou não. Bom, obrigada, Ana. Bom dia a todas e todos. Sou Fernanda Querido. Atualmente estou como coordenadora da Comissão de Exercício Profissional do CAL São Paulo. Nós, exercício profissional, junto com ensino e formação e as outras comissões, estamos trabalhando fortemente para poder considerar essa atuação necessária e importante dos docentes. E para nós aqui, essa ação de hoje, a intenção é simplesmente a gente se aproximar,
né? Acho que o CAL vem demonstrando e sinalizando essa necessidade da aproximação do profissional docente, arquiteto, urbanista, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Bom, eu inicio a minha fala trazendo algumas questões da nossa lei, a lei que regulamenta o exercício da nossa profissão. Então, a Lei 12.378, no seu artigo 2º, ela define as atividades e atribuições do arquiteto urbanista. E é a partir daí que começa a conversa do exercício com o profissional e com o docente, né? Primeiro, nesse artigo 2º, é definido que essas atividades, duas atividades e atribuições, eu vou depois compartilhar aqui com vocês, uma delas é o desempenho de cargo e função técnica, e outra é o treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária. Vou compartilhar aqui a lei para vocês, só alguns artigos, dividindo com vocês, mas nesse artigo 2º, além da atribuição, né, dessa atividade, que é o desempenho de carga e função técnica, e também a questão do ensino e da pesquisa, nós temos diversas outras atividades, de supervisão, de coordenação, estudos de viabilidade, enfim. E, para além disso, nós temos os nossos campos de atuação. Tá? Então, é em cima disso que eu começo essa conversa com vocês. Tá? Bom, também temos o nosso artigo 5º, que para o uso do título de arquiteto urbanista é obrigatório o registro profissional no CAL. Né? É esse registro que nos habilita a atuar nos nossos diversos campos de atuação e exercer essas atividades baseadas nas nossas atribuições profissionais. E, para além disso, por sermos um conselho fiscalizatório, nós temos algumas questões em relação à ilegalidade da atuação da profissão. Mas essa gestão ela vem buscando sempre orientar os profissionais, né? Então, viemos aqui orientá-los que para realizar atos ou prestar serviços e se apresentar enquanto um arquiteto urbanista no campo do ensino e da formação profissional, é necessário, né? Há esse entendimento, para além de que já foi citado pela Ana Lúcia Cerávulo aqui, nós temos aquela questão do STJ, mas também entendemos que a valorização profissional nossa passa por esse contato com o conselho, passa por exercer legalmente essa profissão. Então, também vou terminar essa parte dos artigos da lei, dizendo que no nosso artigo 45, toda a realização de trabalho e de competência privativa e de atuação com outras profissões regulamentadas é objeto de registro de responsabilidade técnica. Então, eu trouxe aqui algumas palavras para a gente pensar a respeito de atribuição profissional, competência e formação. É isso que nos faz com que exercemos a nossa profissão. Dentro das nossas atribuições e competências, para sermos profissionais e atuarmos como docente, é necessário ter a formação profissional, a competência, a atribuição e a habilitação para exercer a nossa profissão. E eu queria discutir aqui com vocês e depois abrir para perguntas e questionamentos, ou também passar a palavra para a Ana e para a Velta, para dúvidas e considerações. Então, algo que nós discutimos aqui no CAL São Paulo e no CAL BR é a formação profissional. E o que é para o CAL a formação profissional? A formação especificamente é um processo de aquisição das competências e das habilidades também para exercermos a nossa profissão e para o exercício da profissão enquanto responsável. Já a competência são esses conjuntos de conhecimentos e habilitações legais que são necessárias para o desempenho de nossa atividade em nossos diversos campos de atuação profissionais. Nós somos uma profissão generalista. E para finalizar, um outro conceito que eu trago aqui para a gente discutir é em relação à atribuição profissional, que é a nossa prerrogativa, né? A competência do profissional legalmente habilitado que é adquirido ao longo da nossa formação acadêmica. E por que eu trago esses diversos conceitos? Justamente para poder fazer esse vínculo com a nossa lei e também tratar
da necessidade e da importância de nós, enquanto profissionais docentes, emitirmos também o registro de responsabilidade técnica, porque a Comissão de Exercício Profissional e o CAU São Paulo entende o registro de responsabilidade técnica também como uma ferramenta de valorização da nossa profissão. Então, da valorização do docente profissional, é a ferramenta que nos traz dados para aplicarmos políticas no CAU São Paulo e no CAU Brasil para os profissionais docentes, e é uma proteção para a própria sociedade. E, para além disso, também é um documento que comprova a existência que existe, de fato, um profissional habilitado na área para desenvolver aquele serviço, não só prestar serviço técnico, aquele serviço de projeto e execução, mas sim para poder ministrar aulas por meio de um profissional que tem competência e habilitação para tal atividade. Então, gostaria de ressaltar também, para além, e já encaminhando para os finalmente da minha fala, a importância desse registro para a constituição do nosso acervo. Independente de ser um acervo, o que nós chamamos aqui no CAU, que é a certidão de acervo técnico, ou também temos a certidão de acervo técnico com atestado para fins de licitação, a importância de termos todo esse acervo aqui no CAU para comprovarmos que, de fato, nós temos essa experiência na área. Então, venho aqui convidar todos e todas para poder participar do CAU, se aproximar, trazer agora as dúvidas, as sugestões, as dificuldades e os desafios, e agradecer também por hoje, nessa manhã, a gente poder ter a oportunidade de dialogar com vocês e se aproximar, tá certo? Então, obrigada, Ana e Velta. Na discussão que nós iniciamos aqui no CAU, ficou bastante evidente que a atividade de docente, diferentemente da produção, né, num escritório de arquitetura, a atividade do docente ela se dá basicamente a partir de um vínculo institucional. Então, o docente ele não ensina na sua casa, ele não tem uma atividade como autônomo. Ele ensina a partir de uma relação com a instituição de ensino e a partir de um projeto pedagógico que é aprovado, né, pelo MEC, mas apresentado pela instituição de ensino. Assim, nós modificamos a maneira como o docente faz a responsabilidade técnica. Anteriormente, essa responsabilidade técnica ela se dava por disciplina, por atividade. E nós entendemos que não. O que o docente deve atestar, o que ele deve registrar no CAU é o seu vínculo com determinada instituição de ensino. Então, por isso, é um RRT, um registro de responsabilidade técnica de cargo e função. Ele vai, quando inicia as atividades numa instituição de ensino, ele faz o seu registro e ele vai dar baixa nesse registro quando ele sair da instituição de ensino. Você pode colocar a apresentação de novo? Pode ir para o último slide. Então, aqui nós temos como fazer, né, o RRT. Isso é válido tanto para o docente quanto para o pesquisador. Vocês devem entrar no ambiente do SICAL, né, com o registro no CAU, né? Então é necessário, como a Fernanda falou, o docente ter a habilitação no CAU para exercer as atividades profissionais, e aí vai entrar no registro de responsabilidade técnica simples e selecionar o item cargo e função. Então, isso traz uma simplificação para o processo. Os custos, eles são bastante baixos, né,
pelo tempo desse registro, e nós possibilitamos a documentação das atividades de docência, pesquisa, extensão realizadas junto à instituição de ensino. No campo descrição, o docente, o profissional, ele pode detalhar quais são as atividades que ele exerce na instituição, quais as disciplinas que são ministradas e outros detalhes que quiser elaborar. Nós aprovamos essas atividades a partir dos normativos aqui do CAL e desenvolvemos também um manual de orientação para facilitar enfim, a realização do RRT, que a hora que a gente vai fazer sempre acaba gerando dúvidas. E eu acho que, assim, tem uma dúvida que é bem frequente, e eu já vou adiantar aqui, que seria, bom, mas eu já dou aula há 5 anos, há 3 anos, há 10 anos, né? E como que eu faço? Eu faço a partir de agora? Você pode fazer a partir de agora, né? Mas se você quiser fazer esse tempo anterior, há a possibilidade de fazer um RRT retroativo, Extemporâneo, que chama aqui no CAL extemporâneo, e aí você regulariza, né, esse tempo em que não havia o registro. Né? E vai ser normal, você vai dar baixa nesse registro somente quando finalizar as suas atividades junto à instituição de ensino. Ana, posso fazer uma complementação, se me permite? É importante dizer que, para título de acervo técnico do profissional docente, também existe a possibilidade de emitir o RRT para treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária. E aí nós podemos consultar a nossa resolução 21, que ela vai estar orientando, e temos também alguns manuais de RRT no site do CalBR. Acho super válido vocês entrarem e checarem esses manuais, porque o registro de cargo e função, né, ele vincula o profissional o cargo que ele está exercendo naquele momento e a função ao qual ele também foi contratado, no caso. Por isso que nós dizemos aqui que a instituição ou a empresa que contrata esse profissional, ela tem uma responsabilidade, afinal, ela também vai contratar o profissional habilitado, né, ou que tem um mestrado, ou que tem um doutorado, para poder exercer essa atividade em sua instituição de ensino, no caso. Mas, por exemplo, para treinamento, para ensino, para pesquisa e extensão universitária, é possível sim e deve-se emitir o registro de responsabilidade técnica para essa atividade. É só isso minha complementação, Ana. Bom, e vocês podem perguntar, e o que a gente ganha, né, estando dentro do CAL? Primeiro, acho que é fundamental que dentro do Conselho de Arquitetura nós tenhamos uma organização melhor dos profissionais que realizam determinadas atividades, que nós possamos conhecer a realidade desses profissionais, que possamos auxiliar na discussão de um salário mínimo, né, para determinadas atividades profissionais e outras questões pertinentes à realização de uma determinada atividade, e essa é certamente a situação em que se encontram diversos profissionais, né? Tanto como atividade principal ou atividade exclusiva, a docência ou a pesquisa, ou como atividade secundária, como nós já falamos aqui. Vou pedir para você só colocar na campanha e aí a gente finaliza.
Enquanto nós estamos nos organizando, já temos focado nas atividades vinculadas ao ensino e formação e, sobretudo, pensando a formação continuada. O foco principal do CAL não são os cursos de graduação, mas também a formação ao longo de toda a vida profissional dos arquitetos e urbanistas. Para discutir a formação, foi elaborada junto com o colegiado das entidades do CAL São Paulo, que compõem o IAB, a ABEA, que é a Associação de Ensino, a ASBEA, dos escritórios de arquitetura, a ABAP, dos paisagistas, e o SASP, que é o Sindicato de Arquitetos de São Paulo. A campanha Nós Projetamos o Futuro, que tem por objetivo valorizar a qualidade do ensino em arquitetura e urbanismo. Além disso, pode passar. Além dessa campanha em que estamos todos juntos, né, para pensar a qualidade do ensino na arquitetura, o CAL disponibiliza uma série de editais nas quais os docentes podem participar ou inscrever seus alunos, como é o caso do edital de boas práticas de trabalhos de conclusão de curso, e nós vamos lançar agora, no próximo mês, o edital de boas práticas profissional, que vai ter também uma categoria vinculada ao ensino, à pesquisa e às atividades de extensão. Os docentes, nas suas atividades didáticas e de extensão, também podem participar dos editais de fomento, no caso de assistência técnica para habitação de interesse social, que é uma linha de financiamento específico, pode passar. Ou os editais de fomento culturais, que nós temos, o edital ele está aberto, né? As inscrições finalizam no dia 15 de setembro, e nós temos lá 2 editais abertos, o 5 e o 6, um voltado para a TIS, com várias interfaces com outras áreas, inclusive um volume de recursos bastante expressivo para cursos de capacitação, e aqui fica o convite especial para os docentes, para as instituições de ensino participarem. Temos também uma série de eventos voltados especificamente para discutir os desafios do ensino em arquitetura e urbanismo, então os fóruns de coordenadores, os seminários, sempre os seminários estaduais. E agora em setembro nós estamos com chamada aberta para o seminário nacional, que está sendo organizado pela Comissão de Ensino e Formação do CAL Brasil. Temos também o site. O site de ensino e formação, aí do lado está o endereço, que é calsaopaulo.gov.br, ensino e formação, e nesse site vocês têm à disposição várias informações, conteúdos para serem baixados, manuais relacionados às orientações de ensino e formação, normativos, legislação, e também vários cursos que as diversas comissões do CAL São Paulo oferecem às instituições de ensino. Esse ano o CAL lançou o programa de benefícios, né? Então teremos essa novidade à disposição dos arquitetos registrados no CAL São Paulo. Pode passar. E aí, para finalizar, eu gostaria de fazer um destaque especial. O CAL tem investido bastante na discussão sobre residência técnica, na necessidade de nós aprimorarmos a formação
a especialização, mas também a prática, voltada à prática, e a prática no serviço público, né? Então, pensando a arquitetura e o urbanismo como uma carreira de Estado e a contribuição importante que nós, profissionais, podemos dar à elaboração de políticas públicas no âmbito estadual e nacional. Vamos nos colocar à disposição se houver dúvidas, e eu vou pedir também para a Velta fazer uma explicação mais detalhada sobre as ações, né, necessárias para fazer o RRT. Mas vocês podem ficar à vontade e a gente já abre aqui as perguntas. Posso fazer mais um convite, Ana? Queria convidá-los e convidá-las. Do dia 26 a 28 de setembro, nós teremos o nosso Seminário Nacional de Formação, Atribuições e Atuação Profissional do CAU São Paulo. É uma iniciativa da Comissão de Ensino e Formação do CAU-BR. Então, o objetivo é esse debate sobre a formação do arquiteto urbanista, as atribuições e a prática profissional. Atualmente é gratuito, será em formato híbrido, e a ideia é essa ampla participação. E presencialmente será aqui no CAU São Paulo. Então, eu queria deixar esse convite para vocês também participarem. Vou deixar no chat a inscrição. João Carlos, você quer fazer alguma pergunta? Eu vou fazer uma explicação sobre o RRT de docente, pesquisador, como vocês conseguem fazer a emissão do RRT pelo SICAL de vocês, de arquiteto. Bom, antes vamos falar da resolução 21, quais são os grupos de atividade, onde vocês conseguem localizar. A atividade de desempenho de cargo ou função técnica vocês encontram no grupo 3 de gestão. Lá existirá a atividade específica de desempenho de cargo ou função técnica, que é justamente para o docente da instituição de ensino que precisa ou quer colocar a sua atribuição de docente no RRT, que é o seu cargo e a sua função, que ele atua na instituição de ensino, vai selecionar essa atividade no grupo de gestão. Dentro do grupo de ensino e pesquisa, existem subgrupos específicos, caso o docente prefira colocar atividades específicas que realiza na instituição de ensino. Existe o grupo 6.1, que é ensino, os subgrupos de ensino de graduação ou pós-graduação, extensão, educação continuada, treinamento, ensino técnico profissionalizante. E o subgrupo 6.2 de pesquisa, que é um grupo que o profissional docente pode colocar na descrição atividades específicas de pesquisa que ele realiza. E o grupo 6.3, que é tecnologia da construção e controle de qualidade, que é um grupo mais específico para quem faz esse tipo de atividade dentro da docência. Aqui tem uma simulação da emissão do RRT no SICAL, quando o arquiteto acessa o seu SICAL para fazer essa emissão do RRT docente. Quando acessa o SICAL, a primeira coisa que pode se fazer é selecionar o item de RRT, preencher RRT, e lá vai selecionar o RRT simples, que é o RRT que se inicia a atividade conforme o print do lado direito da tela. Após selecionar o tipo de RRT, que é o RRT simples, aparece uma descrição do que se trata esse RRT. Tem até um item destacado sobre o cargo de desempenho em função técnica, que é justamente para essas atividades também que nós estamos mencionando, além do arquiteto que é responsável técnico por uma empresa. Ao iniciar o preenchimento do RRT, existem algumas questões a serem preenchidas, como a declaração das atividades que vão conter nesse RRT, se elas são de acordo.
Se existe um processo de fiscalização para esse RRT, são outros casos específicos, e a definir a forma de participação, se é individual ou em equipe, que nesse caso, pro docente individual, que é a atividade que ele realiza. Depois de preencher aquela tela, tem o item de contratante. Essa parte de contratante é a parte para quem ele faz o serviço, no caso. Como é o docente, ele vai fazer o serviço para a instituição. Então, aqui nessa parte, ele vai selecionar a pessoa jurídica para quem ele presta o serviço, a instituição de ensino, no caso, para fazer o preenchimento dos dados dessa instituição de ensino. Após o preenchimento do contratante, que é a instituição de ensino, vem a atividade contratada. A atividade contratada, primeiro, é aonde se realiza essa atividade, que é o mesmo endereço da instituição de ensino que o docente realiza a aula, realiza o projeto de extensão, e após esse preenchimento do endereço, ele vai escolher a atividade e o tipo de atividade. Então, nesse caso, tem a tipologia, que nesse momento não se aplica para o caso do docente, porém tem o campo de descrição, como mencionado, que o docente pode colocar as atividades específicas, as disciplinas que ele leciona. É importante lembrar que o RRT ele pode ser retificado, então se de um ano para o outro, ou de um semestre para o outro, o docente tiver outras disciplinas, ele pode retificar o RRT e acrescentar no campo de descrição as disciplinas que ele vai lecionando na instituição de ensino. Para o grupo de gestão, como mencionado, que fica no grupo 3, subitem 3.7, que é desempenho de encargo ou função técnica, que é o docente que pode colocar a sua portaria de nomeação ou o registro da carteira de trabalho como professor. Como mencionado, pode ser feito um RT extemporâneo, que é para um docente que já começou há 4 ou 5 anos a atividade docente na instituição de ensino. Ele também pode fazer a comprovação selecionando essa atividade sem nenhum problema. E tem um item de ensino e pesquisa, caso o docente queira fazer uma atividade bem específica, por exemplo, como extensão, ele pode selecionar a extensão e colocar na descrição qual é esse projeto de extensão que ele trabalha. Então, ele pode colocar a data de início desse projeto de extensão até a data de finalização, pode ser retificado, pode ser incluído novas descrições sem nenhum problema no RRT. A retificação é gratuita. Então, quantas vezes ele precisar, até 10 vezes pela resolução, ele pode acrescentar novas informações nesse RRT. Aqui é os dados de preenchimento do início da atividade e da finalização da atividade. Então, ele pode colocar quando ele começou a docência, uma previsão futura de quando ele acredita que ele pode terminar. Essa data de término passando, ele pode retificar e colocar uma outra data, e a data de início pode ser retroativa, e aí seria um RRT extemporâneo, justamente para que o profissional consiga ter esse RRT de docente e colocar no seu acervo técnico, para o seu currículo, para fazer alguma comprovação necessária. Finalizando todo esse preenchimento, vai fazer a emissão do boleto para pagamento e o RRT vai ficar registrado no SICAL para caso ele precise fazer alguma comprovação e para a própria certidão de técnico dele. Caso vocês tenham alguma dúvida. Bom, esse é uma conversa que a gente gostaria de iniciar aqui com vocês, né, de trazer essa perspectiva do CAL, de, acima de tudo, dialogar e orientar os profissionais, e nós estamos à disposição para dúvidas, comentários, enfim, que vocês queiram fazer. Queria aproveitar para agradecer também a presença da gerente técnica do CAL São Paulo, arquiteto urbanista Marta Lagreca, que vem nos auxiliando a todas as comissões finalísticas do CAL a
a organizar, né, os setores que apoiam as comissões e realizar aí várias atividades importantes. Também temos presente aqui o Gustavo também, que é nosso coordenador de atendimento, se eu não me engano, e também a Carla, que é nossa gerente regional de Bauru. Obrigada pela presença. E tem uma pergunta aqui. A Renata, ela pergunta se vai ficar disponível no YouTube depois o mini curso. Vai sim, Renata. Nós temos, o CAL tem levado aí cerca de uma semana para fazer a edição e disponibilizar no YouTube, mas o quanto antes possível estará disponível sim no canal do CAL. Acho que a Karina quer fazer uma pergunta. Oi, bom dia. Bom, primeiro, parabéns, né, pela iniciativa, pelo evento. Eu só queria confirmar uma informação. Se eu já exerço a atividade, né, mas eu ainda estou na instituição, ela entra como extemporânea ou como eu tenho esse prazo de fazer a RRT até finalizar a atividade, essa data de início vai ser retroativa e vai ser uma RRT simples? O RRT extemporâneo, ele se dá pela data de início, né? Se você já iniciou a atividade, ele se caracteriza como um RRT extemporâneo, mas a Fernanda, ela pode te responder com mais... Karina, é o seguinte, o RRT extemporâneo, ele tem uma taxa diferenciada, porque ele passa por uma análise interna aqui do CAL. Tá? Mas é possível, sim, você emitir esse RRT, fazer essa solicitação, né? Nossos analistas aqui vão fazer esse trabalho interno, entrarão em contato possivelmente contigo para poder fazer essa comprovação, porque o RRT é um documento autodeclaratório, então você estará declarando que sua atividade ela iniciou, né, no momento ali de preenchimento, que a atividade iniciou. Então, automaticamente o sistema, o SICAL, ele vai te informar que será um RRT extemporâneo. Mas é possível, sim, mesmo estando na atividade, o RRT extemporâneo, ele é utilizado justamente para regularizar essas situações. Então, é totalmente possível. E qualquer orientação também, nós temos os telefones oficiais que estão no CAL São Paulo, nosso atendimento está disponível aqui para te orientar da melhor maneira possível, tá certo? Perfeito. E mais uma dúvida. A gente tem nas instituições públicas os concursos de professor substituto, né? E esses contratos, eles são temporários, então tem o início e o fim, e mesmo que você preste depois outros concursos, né, vai ter outra contratação. Aí seria uma RRT para cada concurso prestado, porque tem um começo e um fim, mesmo já tendo vínculo com a instituição anteriormente, porque esse vínculo ele se interrompe no período da finalização do contrato e começa com outro concurso depois. Isso, perfeito, Karina. Para cada vez que você executar esse vínculo, é um registro diferenciado, porque são contratos diferentes. Tá, perfeito. Obrigada. Mais alguma questão? A Carla, ela destaca a importância de fazer o RRT de carta em função único, né, pelo exercício de docente e não por atividade, porque senão, aí no caso, poderia ser muitos RRTs, né, e um RRT pode englobar todas essas atividades e disciplinas. Isso mesmo, Carla, foi o esforço que nós fizemos aqui de discutir, de entender quais eram as atividades e o perfil do exercício profissional do docente, para que nós tivéssemos um RRT mais pertinente a essa atividade e considerando as suas especificidades e, sobretudo, a diferença
do exercício da docência com as atividades de escritório, né, que a nosso juízo precisariam ficar melhor definidas. Se me permite complementar, Ana, fazendo uma comparação, um exemplo direto aí, com um profissional que exerce essa atividade de arquiteto urbanista, que dentro dos serviços do dia a dia, né, do arquiteto que faz projeto, execução, ou é dono de uma empresa, né, proprietário de uma empresa, esse profissional, ele faz o registro de carga e função também, né, considerando que tem a sua empresa aberta, que também deve estar registrada no CAL, e o CAL solicita esse registro de desempenho de carga e função para vincular esse profissional a esta empresa ou o responsável técnico por essa devida empresa também. Mas no caso, para além do cargo e função que vincula ao profissional ao cargo e à função definido, esse profissional também vai emitir o registro das outras atividades desenvolvidas. Né? É obrigatório para cada atividade de projeto, execução e todos os outros campos de atividade. Então, essa é a diferença. Só para fazer uma comparação, para vocês terem uma ideia com a comparação com o docente que está ali emitindo um RET de carga e função. Então, é basicamente a mesma coisa, mas um é vinculado à empresa, o outro é vinculado à empresa também, mas no caso à instituição de ensino. Cada RRT deve estar vinculado a um contrato, né? A uma atividade contratada, a qual o arquiteto urbanista foi contratado. Josiberto, você está no 10º período, nós podemos sim emitir um certificado da sua participação, só pediríamos que você deixe um contato, né, um e-mail, para que a gente possa encaminhar o certificado para você. A Karina levantou a mão novamente. Perdão, eu não abaixei, desculpa. O colega está escrevendo no chat, nós já estamos nos encaminhando para finalizar aqui a nossa atividade, que tinha o objetivo de iniciar, né, essa orientação, e através do e-mail cef@calsaopaulo.gov.br, que eu vou deixar aqui no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, a Velta já colocou aí no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma dificuldade, né, nós estamos à disposição, junto com toda a equipe do setor de ensino e formação, do setor de exercício profissional, para atendê-los. Vi que o João Carlos também estava escrevendo, mas eu não sei se ele desistiu. Está agradecendo. Ele agradeceu a apresentação. Bom, muito bem. Então, agradecemos a todos vocês pela participação, mas, sobretudo, por essa oportunidade de falar de um assunto tão importante. Afinal de contas, nós estamos falando da formação de muitos outros profissionais, de jovens estudantes que ingressarão em breve no mercado de trabalho, e é uma preocupação, né, uma questão muito importante para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo zelar pela formação, né, pelo exercício profissional desses jovens arquitetos que ingressam no Conselho e, sobretudo, que nós possamos garantir à sociedade, né, aos contratantes, que os profissionais exercerão a atividade de arquiteto urbanista com responsabilidade, com dignidade, seguindo todas as orientações éticas da profissão. Me despeço aqui, passo a palavra para a Fernanda para a despedida aí final, para suas considerações.
Bom, queria agradecer à coordenadora da Comissão de Ensino e Formação, a comissão, a Velta também, que está aqui nos ajudando, toda a gerência técnica, e aos colegas aí, docentes, que estão nessa manhã conosco, dizer que o CAU São Paulo está aqui aberto para a gente fazer esse diálogo, e dizer que nós queremos, nos convidem por meio do site de ensino e formação para a gente poder dar palestra, poder se aproximar. A gente também atua com orientações tanto aos docentes quanto aos discentes. Temos um trabalho de ética, disciplina, fiscalização, exercício e ensino, e estamos aí na nossa luta pela valorização profissional dos docentes. É um início, mas a gente acha que tem um desafio grande pela frente, mas estamos com vocês aí nessa empreitada e agradecer pela participação de todas e todos. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau, bom dia a todos.